Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, semana com menos indicadores pela frente, mas ainda assim uma semana bastante importante para a economia. Isso porque a gente já começou a semana com dados vindos da China, dados ambíguos, não mostram uma clara tendência. Por um lado, a produção industrial anual em relação ao mês de abril surpreendeu positivamente, 6,1% acima dos 5,7% projetado pelo mercado, a taxa de desemprego um pouco abaixo do que o esperado, agora vendas no varejo um pouco mais fracas. Então, de modo geral, todos esses dados relativos ao mês de abril em termos anuais, exceto aqui a taxa de desemprego. Agora, no geral, todo mundo se questionando, né? A China não tem apresentado resultados sólidos, mesmo diante de um esforço do governo do Banco Central local para reduzir os juros, estimular a atividade econômica doméstica, a demanda agregada de modo geral. Então, como eu disse, os sinais não são tão claros em relação à economia chinesa. Bem, além desses dados da China, a gente também teve já logo pela manhã, e aí eu vou misturar um pouco os dados domésticos com os internacionais, teve ah, o anúncio de que outros casos de gripe aviária em potencial estão sendo investigados no Tocantins e em Santa Catarina, e nesse contexto, outros países embargaram a carne de frango do Brasil. Ainda é cedo para estimar os impactos econômicos desse movimento todo de gripe aviária aqui, no entanto, preocupa um pouco a evolução, né, desses casos aqui no Brasil. Ainda precisa ser confirmado, como eu disse anteriormente, Tocantins e Santa Catarina. E aí, voltando para o exterior, eu falei, a semana já começa agitada, né, principalmente em relação a essas questões domésticas e os dados vindos da China. Agora, organizando aqui por dados internacionais e depois nacionais, tem mais informações para vir da China. Tem a taxa de juros para empréstimos de 5 anos e de 1 ano, que será divulgado ao longo desta semana, provavelmente, já que a economia não tem emitido sinais sólidos de crescimento, talvez o Banco Popular da China opte por um corte de juros, assim como já fez em outros momentos. Para além desses dados da China, a gente também tem informações da Alemanha, o índice de preço ao produtor relativo ao mês de abril. Na verdade, a expectativa em torno dos preços, tanto ao produtor quanto ao consumidor europeu, vem da nossa expectativa em relação ao comportamento do Banco Central Europeu. Parece certo que a próxima reunião de política monetária contará com um novo corte de juros por lá, já que a economia está num quadro de semi-estagnação e a inflação, embora ainda acima da meta, ah, está convergindo para patamares cada vez mais baixos. Então, teoricamente, tem espaço para o Banco Central Europeu cortar ainda mais os juros da zona do euro. Nos Estados Unidos, embora a gente tenha sinais, diversos sinais de que a economia está desacelerando, ainda não está claro a profundidade desta desaceleração, nem a extensão dessa desaceleração. Então, está todo mundo de olho em indicadores antecedentes, indicadores de alta frequência. Então, atenção total ao PMI composto, o índice de gerente de compras composto, relativo ao mês de maio, que será divulgado nesta semana, e também em relação ao volume semanal de novos pedidos de seguro-desemprego. Esses dados semanais têm emitido poucos sinais, né, para a gente determinar os possíveis caminhos da economia americana. No entanto, diante dessa incerteza, cabe observar isso com atenção. Inclusive, falando de Estados Unidos, essa segunda-feira foi marcada por um estresse, né, em relação às contas públicas americanas. O pacote que o Trump tenta emplacar no Congresso americano prevê adicionar à dívida pública dos Estados Unidos cerca de 3,3 trilhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos. E isso trouxe um impacto para a moeda americana, que perdeu terreno em relação à moeda europeia ao longo desta segunda-feira. Bom, por fim, índice PMI composto de diversas economias europeias e principalmente da zona do euro, para a gente tentar também estimar ali a extensão da melhora do nível de confiança dos empresários diante do anúncio da Alemanha de que haveria um esforço para aumentar os gastos em defesa e infraestrutura. Bem, aqui no Brasil, o cenário é muito parecido com os Estados Unidos no que diz respeito à incerteza. Todo mundo praticamente certo de que o segundo semestre será marcado por uma desaceleração econômica. No entanto, o primeiro semestre, contando com amplo apoio do agronegócio, tem subido, tem feito com que o nível de atividade econômica ficasse bastante acima do projetado pelo mercado. Nós estimamos o IBCBR 0,8%, 0,81% para ser mais exato, e a variação foi exatamente
0,8, surpreendendo o mercado que esperava uma variação mais branda. A mediana apontava para um avanço de 0,5%. Então, de modo geral, a economia brasileira segue forte, amparada em boa medida pelo agronegócio, mas segue embalada, né? Se a variação do produto interno bruto do primeiro trimestre vier em linha com o que nós estamos projetando nesse momento, ficará um carrego estatístico de 2% para 2025. Ou seja, mesmo que a economia brasileira não cresça absolutamente nada no segundo, no terceiro e no quarto trimestre deste ano, ainda assim a economia teria avançado 2% este ano. Então, é um cenário desafiador. É claro que em algum momento essa Selic em 14,75% ao ano vai trazer impactos mais notáveis ao nível de atividade econômica, mas por hora a economia brasileira tem resistido bem ao impacto contracionista da taxa de juros aplicada no Brasil neste momento. Bom, a semana também grande, grande espera pelo relatório de avaliação de receitas e despesas primárias relativos aos meses de março e abril. Na verdade, não foram divulgados os dados do relatório dos meses de janeiro e fevereiro, então, na verdade, é um relatório aí do primeiro quadrimestre deste ano, onde espera-se, por exemplo, que o governo anuncie algum congelamento de gastos, congelamento barra bloqueio, justamente para alcançar a meta do novo arcabouço fiscal para este ano. Os dados fiscais têm sido relativamente positivos, as receitas, em termos reais, arrecadadas pela Receita Federal cresceram cerca de 3,3% este ano, um resultado bastante satisfatório, justamente porque, ao contrário do ano passado, neste ano a gente conta com menos receitas atípicas pontuais. Então, isso é bastante importante. E a trajetória da despesa, o ritmo de desembolso com as despesas tem sido muito mais contido. Então, os dados, como eu disse, desde dezembro, dados fiscais bastante ou relativamente positivos. Então, bastante atenção à divulgação desse relatório de avaliação de receitas e despesas primárias. Por fim, os dados têm indicador antecedente, ou melhor, de alta frequência de inflação, para a gente também tentar acompanhar o desenvolvimento da inflação aqui no Brasil. Houve uma desaceleração dos preços na passagem do mês de março para o mês de abril, estou falando do IPCA. No entanto, os indicadores qualitativos seguem muito ruins. Acho que falei disso na semana passada. Núcleo de inflação com aderência ao ciclo econômico muito fortes, índice de difusão no segundo nível mais alto desde dezembro de 2022. Então, todo e qualquer indicador de preços, inclusive o comportamento dos preços das commodities, tem sido valiosos para a gente poder recalibrar as nossas expectativas em torno da inflação e, consequentemente, em relação ao comportamento prospectivo do Banco Central brasileiro. No mais, eu volto aqui para falar com vocês. Desejo uma excelente semana a todos.